Olá, galerinha que vê meu canal. Vou fazer mais uma aula aqui de estatística aplicada. Eu vou pôr um assunto novo de teste de hipóteses. O vídeo base é da Patrícia Belfiore, estatística aplicada. Agora a gente está em inferência, né? Então nessa aula, introdução, teste de alguns testes, né? De Kolmogorov e o teste de Shapiro-Wilk. Então, introdução. Uma hipótese estatística é uma suposição sobre um determinado parâmetro da população. Um teste de hipótese é um procedimento para a decisão sobre a veracidade ou falsidade de uma determinada hipótese. Além disso, quando as hipóteses são formuladas sobre os parâmetros da população, é paramétrica. Então a gente vai fazer umas paramétricas aqui. E ao contrário, né? Quando são sobre qualitativas, são as não paramétricas. Então sempre vai ter uma hipótese nula, H0, e uma hipótese alternativa, H1. Por exemplo, a média da população brasileira é de 1,65 de altura. Então a alternativa é o que é diferente disso, é o comprimento, né? Então se H0. Então essa que eu falei é, é bilateral, né? Porque a gente tá falando um símbolo diferente na alternativa, né? Então podia ser falar, é menor do que 1,65. Então seria um teste unilateral à esquerda. A altura é maior do que 1,65. Então o teste é unilateral à direita. Então sempre a gente trabalha com uma hipótese nula e uma alternativa, que é o complemento. Então tem dois tipos de erro, né? O erro 1 é rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Tipo, a gente rejeitou e ela é verdadeira. Então a probabilidade disso acontecer é representada por alfa. E erro tipo 2 é não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Então a probabilidade disso acontecer é representada por beta. Então vamos para os exemplos aqui. Fazer um teste de Kolmogorov-Smirnov. Então a tabela apresenta os dados da produção de máquinas agrícolas de uma empresa nos últimos 36 meses. Então verifique se é uma distribuição normal. Então passo 1, eu vou definir qual teste, né? Então o teste indicado para isso é o teste de Kolmogorov-Smirnov, que é de distribuição de normalidade, né? Pois quer saber se é população distribuição normal ou não. Então a minha hipótese é que, essa aqui é distribuição normal, né? Então passo 2, as hipóteses. Então passei rápido para a teoria, né? Que o meu foco é mais nos exemplos. H0, a produção de máquinas agrícolas na população segue distribuição normal. Então essa é a hipótese nula. E a hipótese alternativa é o complemento disso. Então a produção de máquinas agrícolas na população não segue distribuição normal. Então, o passo 3 é definir o nível de significância, né? Que nesse exemplo é o alfa igual a 5%. Passo 4 é fazer a estatística, né? Agora vamos pôr a mão na massa do cálculo. Então, primeiro eu vou fazer xi. É todas aquelas coisas que a gente fez nas primeiras aulas, né? Estatística descritiva, põe agora. Eu vou pôr os valores. Deixa eu ver. Mais fácil ir do começo, né? 52, 50. Tô pondo todos os valores, depois eu defino a frequência, né? Quantas vezes aparece. Que eu tô procurando. 36, que mais? 48. Qual mais tem? 40. Tô procurando os valores aí, né? Vocês vão entender melhor depois. 55 e... tem mais?
34, não coloquei. Não. 38. Acho que são esses, né? A gente vê. Agora vou pôr em ordem crescente. Pus em ordem crescente os valores. E agora eu vou ver quantos tem, né? Então é Ctrl C. Seleciono o intervalo. Ponto e vírgula. Apertei F4 no intervalo, né? Pra travar o intervalo. Escrevi porque isso aqui é a frequência absoluta. Então achei a frequência absoluta. Agora vamos pro próximo passo. É a frequência acumulada. Então esse que a gente já fez vários, né? Esse mais esse. Arrasta. Achei uma frequência acumulada. O próximo passo é frequência relativa acumulada. Divido pelo total. Travo total. Isso aqui é em porcentagem. E dá pra deixar assim também. Só vou mudar o número de casas. Cadê o negócio? Pô, fica mais bonitinho. Tem que fazer o desvio padrão. Esse teste só dá certo se eu conhecer o desvio padrão e a média. Então tem que ser conhecidos. Então, calcular o desvio padrão, desvio pad. Seleciono o intervalo. E a média. Enter, boa. Agora o próximo passo é calcular esse Z. E o que é o Z? O Z é isso menos a média, né? CI. XI menos a média. Trava a média. Isso e é dividido pelo desvio padrão. Então esse é o Z. Arrasto. Então é XI menos a média dividido pelo desvio padrão. Por isso que o desvio padrão e a média tem que ser conhecidos para dar certo o teste. Agora fraca esperada. Frequência relativa esperada. Então esses valores são tabelados, né? Então vamos aqui, ó, menos 1,78. A gente vai na tabela de tabela normal padrão. Distribuição normal padrão. Então aqui, ó, menos 1,7. Vou no 0,8 e cruzo, né? Então esse era o esperado. A gente tá vendo se é a distribuição normal, né? Então é isso. Então eu vou fazer isso para todos os valores. Já colei aqui. Já fiz direto. Então esses valores aqui são na tabela que eu achei. Todos eles. Então vamos pro próximo passo. Qual que é o próximo passo? É o módulo do esperado menos o absoluto. Então igual absoluto, que é módulo, né? Esse menos frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada, né? Que é
esperado menos FAQ. Enfim. F esperado de xi menos F absoluto. Xi menos 1. Valor absoluto. Então é igual a esse. Então absoluto. Pego esse. Menos. FAQ menos 1, né? Xi menos 1. Por isso, então, você pega a coluna de cima. É meio complicado explicar isso, né? Mas vocês entenderam pelo que eu fiz, né? Fiz F esperado menos que o menos 1. Então agora eu acho o valor máximo dessas duas tabelas aí. Dessas duas colunas. Então máximo do intervalo. Então vou aqui salvar esse valor aqui. São vários passos, né? Essa tabela. Onde foi? Então, aqui é o cálculo, né, da estatística. Passo 5 achar o valor crítico. Então, o valor crítico tem outra tabela. Então, valores críticos de D. Então, aqui eu vou usar, ó, 0, ó, é 5%, então N35. Então, é 0,23 aqui, né? 0, o N é 36, mas eu arredondei para 35. Não muda muito, não, né? Então, esse é o DC. Estritamente dizendo. Isso é decal. Então, passo 6 é a conclusão, né, do teste. Então, como o decol é menor que DC, que não está na região crítica, então a hipótese nula ela não é rejeitada. Então, decol é menor que DC, né? Portanto, a produção de máquinas agrícolas segue uma distribuição normal. Agora o teste de Shapiro-Wilk. Então a tabela apresenta os dados de produção mensal de aviões de uma empresa nos últimos 24 meses. Verifique se é distribuição normal. Então é outro teste de distribuição normal. Então passo 1. Então, para o teste de normalidade, com N menor que 30, esse teste é melhor, né? Esse teste é o mais indicado. É o melhor teste. Deixa eu pegar o link. Então fazemos os mesmos passos, né? Um que a outra. Então as hipóteses são H0, a produção de aviões na população segue uma distribuição normal. E H1, a produção de aviões não segue uma distribuição normal. São duas hipóteses, né? Então, uma vai acontecer, né? Ou é a primeira ou a segunda. Então, passo 3, o nível de significância é de 1%. Passo 4 é fazer a estatística, né? O cálculo do Shapiro-Wilk. Então, vamos lá pro cálculo. Então, vou por todos os valores aqui. De 9, 15,
Aí vou pôr o resto. Pá, deu ruim aqui. Mais fácil, né? Fazer pelo jeito com formulinha, né? Vou transpor esses valores. E pronto. Então coloquei todos os valores. Agora vou numerar. Agora, deixa eu ver. Quero ordenar, né? Ordenar em crescente. Pronto, boa. Então numerei em ordem crescente, né? De 1 a 24. Então agora eu vou fazer. E no chapéu eu faço a metade aqui. Eu ponho de 1 a 12. Que nesse caso é 24. E faço o inverso ali, né? Ponho um valor e peguei no outro. Então na verdade isso aqui é n menos 1, menos i, mais 1, né? Então aqui no caso n era 24, menos 1 mais 1 dá 24, né? Agora o próximo passo é qual vai ser a i, n, calcular o a. Vou apertar um Ctrl Shift B aqui pra subscrever, ficar bonitinho. Então esse aí é tabelado também, né? Então aqui ó, n é 24. Então eu vou no ó, 1, 2, então o primeiro é 0,4493, né? Pra ir. Então eu faço isso para todos os valores ali, né? Os valores esperados. Então eu copio os valores da tabela para cá, né? Pro N24 e para cada I. Agora fazer o X N menos I mais 1. Então qual que é o X de N menos I mais 1? O de 24 é 46. O de 23 ele é 39. Então eu tô copiando os valores ali, né? O que representa o X de cada. 29 e 28. Agora é o XI, né? XI. E qual que é o XI? E esse I ele vai até N sobre 2, né? Por isso que vai até 12. Na fórmula mesmo ele vai até N sobre 2. Por isso vai ser metade. Então vou copiar aqui os primeiros. Pronto. Só subscrever aqui. Boa. Então... Vou fazer o próximo passo. É A que multiplica xn menos 1 e mais 1. Deixa eu fazer... Então é A que multiplica xn menos xi. Subscrevi tudo errado aqui. Pronto. Então eu vou fazer essa coluna. Então vai ser igual a que multiplica, abre parênteses, esse x menos esse x. Fecha parênteses, enter.
Então vou arrastar tudo. Boa. Preciso fazer a somatória disso também. Feita a somatória. Então esse número aqui vai ser importante, esse 37. A média, tem que calcular a média também dos valores. Igual média Enter. E aqui eu faço xi menos a média ao quadrado. Então vai ser igual a potência disso menos a média F4 ao quadrado. E eu faço somatória disso. Parece que todos os exercícios, né, tem algo de fazer média, x menos a média. Se tiver em dúvida, eu faço isso e vejo o que dá. Então o resultado vai ser da estatística é isso ao quadrado dividido por 37. Não é o contrário, né? Do errado. Então é a potência do A ao quadrado dividido por x menos a média ao quadrado. Então esse é o valor da estatística. Então eu vou até deixar numa cor diferente. Pronto. Eu passo 5. Achar o valor crítico. Igual a gente achou no outro teste. Então esse aqui é a tabela do teste Shapiro-Wilk. Então eu vou no nível de significância e o N. Então esse é 0,884. Então o valor crítico é 0,884. Então passo 6 a conclusão. A gente viu que o WQL é maior que o WC, o W crítico. O W calculado marca o W crítico. Portanto, a hipótese nula não é rejeitada, mostrando que é uma distribuição normal. Então, cada caso tem seu jeito de rejeitar ou não, né? No caso do Shapiro-Wilk, quando é maior, você não rejeita. É isso, é difícil, mas qualquer dúvida, tamo aí.